Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos, você que está entrando agora na minha live. Vamos ver quem está entrando agora na minha live. Para quem não me conhece, eu sou a Shirley Morata. Eu faço lives todos os dias, levando inspiração, levando motivação, positividade para o dia de vocês. E hoje estou aqui com esta foto deste rapaz. Coloquei essa hoje no Instagram. E para quem já me segue, sabe que eu tenho Instagram onde eu coloco o motivo da live. Olá, seja bem-vinda. E esse é o motivo da live aí. Este homem, eu vou até afastar um pouquinho para vocês olharem, ó, dá para perceber que ele está com a corrente. Na verdade, olha, a pergunta aí, eu tô falando sobre religião, né? Então, falei essa semana. Eu já respondo sua pergunta. Boa noite para quem está aqui pela primeira vez, para quem não me conhece. Tô aqui mexendo aqui, vou inverter a tela para mim. Hoje eu tenho novidades, estou com o cabelo diferente. Olá, gente, sejam bem-vindas. Cortei meu cabelo, né? Cortei hoje, falei assim, nossa, tô diferente. Mas então, tô aqui para quem já me conhece, já me segue. Vocês estão já no grupo Construa. Para quem não tá, é só adicionar. É no Facebook Construa com letras maiúsculas. Seja bem-vinda. Vocês também podem me acompanhar no meu YouTube. É Shirley Morata. E vocês podem me seguir no Instagram, Shirley Morata também. Obrigada. Tô diferente, né? Fiquei diferente, cabelo curto. Então, para quem não me conhece, muito prazer. Seja bem-vinda. E aí, tem também, vocês podem me adicionar também no @chilemorata2, esse é meu Twitter. E no Twitter é um canal legal que também dá pra falar. Fiquei com cabelo diferente. Eu, na verdade, eu tinha cabelo comprido e eu doei os meus cabelos no ano passado e gostei da ideia de estar com cabelo curto. Então, depois que eu fiz a doação, e aqui em Itu é muito quente, tá muito calor, resolvi cortar de novo. Bom, mas não vamos falar sobre cabelo, a gente tá falando sobre os 3 P's. Para quem viu aí o título da live, os 3 P's. E aí eu quero saber se vocês sabem o que são os 3 P's. Quem é que sabe? Quem está no grupo Construa acho que já sabe, já vai saber dizer o que são os 3 P's, porque a gente está trabalhando no pilar da religação. Olá, Léo, tudo bem? Hoje você conseguiu falar, né? Acho que você fez um novo Periscope aí, Léo, não estava conseguindo conversar comigo. Até eu estava falando que pelo canal do Twitter a gente consegue sim conversar. E eu conversei com o Léo, ele falou que não conseguia pôr as mensagens aqui para mim. Que legal que você conseguiu. Então, isso é força de vontade, né? Isso se chama força de vontade. Então, e a gente tá perseverança, com certeza. E a gente tá conversando, né, sobre esse pilar da religação, que é religião. Religião exatamente significa se religar. E eu falei essa semana inteira sobre esse pilar. Eu falei sobre as diversas religiões e da intolerância religiosa, que é uma coisa muito cruel, porque todas as pessoas elas têm o direito de escolher a maneira que elas vão religar. Então é assim que eu acredito. Se as pessoas elas vão escolher uma religião ou até uma não religião. Então é importante sim que as pessoas elas tenham uma forma de se conectar. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Ai, travou? Se estiver travando é só correr para sair e entrar de novo, né? Inclusive, correr, que eu estava dizendo, a tela para cima e para baixo, para as laterais, é para compartilhar com os seus seguidores. Então, eu vou pedir que vocês compartilhem aí com os seguidores. E batam um coraçãozinho na tela para mim. Bom, aí o que eu quero falar com vocês hoje é exatamente desse pilar da religação. E eu falei hoje, coloquei um texto falando desses 3 P's. E eu vou explicar para vocês o que significa esses 3 P's. Para quem viu agora no comecinho a figura, né, do rapaz acorrentado, muitas vezes na nossa vida nós temos algumas situações em que a gente se sente sim acorrentado, porque a gente está numa diversidade da vida muito grande e a gente tem. Eu mudei o cabelo, Eli, tô com o cabelo curto. Então, e aí a gente pega e fica realmente naquela dificuldade de como que a gente vai sair daquela situação, que a gente muitas vezes pensa que a gente não tem saída, que a gente, obrigada,
que a gente não tem saída da situação. E aí vem esses 3 P's. Então eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já tiveram uma situação na vida em que vocês sentiram, né, nessa diversidade, um momento muito difícil e que vocês achavam que não teriam saída. Então, fazendo essa pergunta, você concorda? Já teve, Léo, uma situação na sua vida onde você falava, meu Deus, o que está acontecendo? Por que comigo? E esse é o primeiro P, né? Por que eu estou vivendo isso? Algumas vezes já aconteceu? Então, existem muitas, né? Eu diria que acho que todo ser humano, ele vai ter um momento na vida, sim, mas a fé me reergueu. Eu já tive, sim. Então, e nesse momento dessa diversidade, nesse momento de dor, a primeira coisa que a gente se pergunta é esse primeiro P, que é o porquê. Por que eu estou nessa situação? Então, eu já tive um problema seríssimo na minha vida de saúde e essa pergunta veio sim para mim. Por quê? Por que eu? Por que eu estou vivendo? Você está vivendo isso agora, Léo? Mas vai sair dessa, com certeza. Então, a gente se pergunta por quê? Por que está acontecendo isso comigo? E essa pergunta era uma pergunta bastante perigosa, porque quando a pessoa, num momento de adversidade, ela fica muito tempo nessa questão do porquê, ela simplesmente paralisa. Porque quando a pessoa fica naquela por que comigo, por que está acontecendo, vai fazer com que ela comece a refletir todo o passado dela. E normalmente, vou responder, sou espírita sim, essa é a minha crença. Mas aqui não tem nenhuma religião, eu respeito todas e é assim que tem que ser. Então, quando a gente começa a se questionar por quê, a nossa vida paralisa ainda mais. Porque a gente fica naquele queixume, naquela angústia. E a angústia faz com que nossa vibração fique pequena, fique menor, fique negativa. E a gente fica paralisado, né? Boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, Estela. Está ao vivo agora, né? Te chamei para vir ao vivo, que você não estava mais assistindo. Ao vivo, né? Você viu, acho que no replay. Não tem problema, Léo. Você vai saindo, se você não conseguir, se assista no replay. Então, nessa situação que a gente fica nessa pergunta por quê, a gente não sai daquilo. Então, a gente tem que pegar e transformar este primeiro P no segundo P. E o segundo P significa pra quê? Pra quê que eu estou vivendo essa situação? Porque quando a gente começa a se perguntar pra quê, já abre a mente. Então, digamos, no porquê você está no passado. Você está naquele queixume, trazendo culpas, trazendo angústias. Quando a gente transforma isso no pra quê, a gente tem um leque que se abre na nossa frente e a gente consegue virar para o futuro, né? Então, você tem o porquê já, exatamente, Léo. O porquê que você está na situação. Você já sabe, então sai disso. E aí a segunda pergunta é o pra quê? Porque quando você inverte a pergunta, você começa a ter possibilidades na sua frente e começa a ver o futuro. E aí sim, você vai conseguir ter várias coisas aparecendo na sua vida e na sua mente para você descobrir o para quê daquela situação. Então, a partir do momento que você começa a mudar a pergunta, virá o terceiro P, que serão as possibilidades. As possibilidades para sair dessa situação. Então, esses 3 P's que existem na vida da gente diante de uma adversidade, é o primeiro porquê, que logicamente vem essa pergunta. Mas rapidamente, né, já te falaram isso, de mudar a pergunta. Rapidamente você transforma isso no pra quê. E aí as coisas vão se abrindo. E você vai começar a enxergar as possibilidades. E assim ter a ação. E é isso que eu estou falando desse pilar que a gente constrói, que é da religação. Quando você se religa a você mesmo, a sua essência, você se liga a uma essência divina e você começa a ter as possibilidades. Você é muito simpática, obrigada. E aí, o que eu gostaria de dizer
é que eu tive sim um momento na minha vida muito difícil, e o motivo de eu contar não é para ficar num queixume, porque quando a gente passa as adversidades, depois que passa e a gente começa a pensar, nossa, que vitória que eu tive. Então eu conto como uma pessoa que teve uma vitória, e para poder estimulá-los a ter essa vitória na vida de vocês também. Eu tive um momento onde eu tive uma doença muito séria, foi uma bactéria que entrou no meu corpo. E quando eu estava na UTI, simplesmente eu tive um piti geral, onde pararam todos os órgãos do meu corpo, não estavam funcionando. E eu me perguntava por quê? Porque eu não fumo, eu não bebo, eu faço atividades físicas, por que eu estou aqui? Eu me considerava uma pessoa não santa, né? Mas eu tinha acabado de voltar numa sexta-feira de uma doação muito grande em um lugar que eu sou voluntária. E aí eu falei, gente, eu tinha acabado de voltar e eu comecei a passar mal. Então eu falei, nossa, eu estava até fazendo uma caridade, por quê? E aí, de repente, na própria UTI, eu mudei essa pergunta, para quê? Para que eu estou vivendo isso? E aí, mesmo que eu não tivesse clareza naquele momento do para quê, esse leque de possibilidades já se abriu na minha frente. Como que eu vou sair disso? Com isso a gente passa a aceitar melhor a situação e até ficar mais fácil para sair dela. Aí naquele momento eram tantas coisas vindo na minha cabeça de possibilidades. O que eu vou fazer? Aí eu falava, eu vou fazer todos os exercícios que eles estão me propondo, porque eu tinha que usar respirador, eu tinha que colocar uma máscara, sabe, de oxigênio e exercitar o meu pulmão para tirar a água do pulmão. Então eu comecei a falar, não, eu vou fazer. Era dolorido para mim, doía muito. E eu falava, não, eu vou ficar, eu tenho que fazer isso. E eu comecei com aquela força do eu vou sair, quais são as possibilidades? E aí foi uma vitória a cada dia. Cada dia foi uma vitória nova para mim, tirar o respirador, ir para o quarto, e enfim, tudo isso acabou. E foi pensar, sentir ação, resultados. Então, com certeza, o motivo de eu contar para vocês é porque esse foi um momento caos na minha vida. Foi o único? Não. Eu tive outros momentos de angústia, mas esse foi o meu momento. E aí, hoje em dia, eu vou falar para que eu vivi tudo aquilo, porque tem uma frase que eu acredito, o que não nos mata, né? Por isso na minha operação, você passou por isso. O que não nos mata nos faz mais fortes. E hoje em dia eu me sinto muito mais forte, muito, porque eu tenho sim hoje em dia a certeza absoluta de que tudo eu posso. O que não nos mata nos fortalece, exatamente. Então, para você que está agora, como o Léo se abriu aqui dizendo que você está num caos agora, Léo, inverta a pergunta: para que eu estou vivendo isso? E pense no leque de possibilidades que vai aparecer para você sair do seu problema. Boa noite, seja bem-vinda. Estou aqui falando dos 3 P's no momento que a gente se sente no caos. A gente vai fazer, logicamente, a primeira pergunta vem, que é o porquê que eu estou nessa situação. Rapidamente se inverte para o pra quê. E o pra quê sim vai abrir um leque de possibilidades. E aí sim a gente consegue sair dessa. Então, o meu recado é esse, nesse pilar da religação. Sempre que acontece coisa ruim é para acontecer coisa boa. Como eu falo, não vai existir o arco-íris se não tiver a chuva. E logicamente que eu adoro a chuva, mas pensem que para muita gente a chuva é um obstáculo. E o arco-íris vem depois, trazendo essa maravilha divina da luz. E a gente sim se fortalece. Nós estamos num momento difícil, num momento de crise, como muitas pessoas falam. Mas se a gente ficar no queixume, somente falando mal, e perguntando por que que está nessa situação, por que não melhora, é queixume, é mimimi. A gente tem que pensar para quê? Para que eu vou viver isso na minha vida? É para eu pegar e melhorar.
né? Pode chorar agora de alívio por escutar essas palavras, que delícia. Então, vamos pensar no para quê? Para que essa crise? Crise existiu sempre. A crise é para a gente se fortalecer. Eu vou exatamente sair do vitimismo e dizer o que eu uso. Gente, quantas pessoas vivem a mesmice na vida e estão naquela vida. A palavra que eu vou falar é medíocre. Medíocre, em inglês, ela não tem a conotação que tem às vezes negativa do português. Mas eu já procurei em português. Medíocre significa mediano. Isso que é medíocre, tá? Não me interpretem mal. Mas as pessoas vivem uma vida medíocre, mediana, e elas não saem dessa vida medíocre, porque estão lá acostumadas. E aí o que acontece? Vem uma tempestade, vem uma crise, vem uma adversidade para fazer com que a gente mude, que a gente se transforme, que a gente se desenvolva. Imagine se o planeta estaria nesse desenvolvimento de internet, você segurando um celular agora na mão, se as pessoas não tivessem se movido, mas as pessoas se moveram. O mundo não é para a gente ficar estagnado. O desenvolvimento é de todos. Então a gente está aqui para evoluir. E a gente evolui. Se a gente não evolui, vem uma crise. Aí sim, você vai falar, por que eu estou aqui? Porque você estava, de repente, numa vida medíocre. Porque o teu padrão vibratório não estava legal. E por que uma bactéria conseguiu entrar comigo e dar um piti geral? Porque eu não estava equilibrada. Simplesmente por isso, né? E aí o que aconteceu? Me trouxe uma força extra para modificar, para estar hoje, não tenho mais medos. Tenho alguns, tenho os pequenos. Mas enfim, a gente vai. Então, o primeiro P é o porquê. O segundo é o para quê. E o terceiro é o P das possibilidades. Quais são as possibilidades que vão se erguer na sua frente para você sair desta sua crise, deste seu caos, dessa corrente que te aprisiona. E esse é sim o terceiro P. Bom, gente, agora para a gente fortalecer ainda mais, eu vou colocar aqui para vocês, vou fazer uma meditação. Por quê, para quê e as possibilidades. Hoje eu acabei me atrasando um pouquinho, mas eu vou colocar aqui a música para que a gente faça uma meditação. E para quem já me acompanha, vocês sabem o quanto a meditação ela nos fortalece. E ela nos fortalece no sentido que serena a nossa mente. À medida que a gente serena a mente, a gente fica com essas possibilidades ampliadas. Então, é isso que eu quero. Essas possibilidades diante da gente, de uma maneira que a gente perceba que não há crise que venha na nossa vida que não venha para a gente melhorar. Acreditem nisso. As crises ocorrem na nossa vida para a gente ficar forte, para a gente se fortalecer. Acreditem no que eu estou falando, gente. É verdade. Então, a gente vai serenar aí. Acho que a música tá boa, né? O som tá bom? Não tá muito alto? Põe um S de sim pra mim. Abaixar um pouquinho a música? Tá bom. Espera aí, deixa eu abaixar. Eu já acabei não testando. Espera aí que eu tô baixando rapidinho. Tá bom assim? Tá bom? A minha voz tem que estar acima da música. Tá bom? Melhorou? Baixa mais um pouquinho. Assim tá bom, acho que melhorou ainda mais. Boa noite, seja bem-vindo. Chegou para a hora da meditação. Gente, tô atrapalhadinha hoje, né? Vamos lá. Inverter a tela. Melhorou. Vamos lá. Agora a gente vai aqui nesta luz. Na verdade, eu vou mudar a cor hoje. Hoje é essa luz aqui. Essa luz azul. E aí eu vou pedir para vocês agora que vocês possam fechar os olhos. Você que está aí agora me ouvindo, feche os seus olhos e comece a respirar, prestando atenção nessa respiração.
prestando atenção se essa respiração ela está lenta, se ela está ofegante. Você vai perceber essa respiração, perceber o quanto ela é sua e você está respirando aí esse ar doado pela natureza, e essa respiração não é de ninguém, ela é sua. Perceba e aceite. Relaxe seu corpo, vai soltando aos poucos seus braços, soltando suas pernas, vai relaxando os ombros, soltando a cabeça, dá um movimento nela, sentindo assim o corpo relaxar totalmente. E vai sentindo esse ar entrando pela sua narina, geladinho, levando para todo o seu corpo o oxigênio que te traz alimento, que te traz vida. Vai sentindo esse momento, esteja presente nesta respiração. E agora você vai começar a sentir uma luz azul descendo pela sua cabeça, entrando pelo alto da cabeça, descendo pelo seu corpo, e essa luz azul te trazendo conforto, te trazendo serenidade, tirando todos os porquês desse momento que você vive agora e te trazendo um leque de possibilidades. E elas estão aí, à sua frente, ao seu alcance. Basta você serenar a sua mente e começar a perceber, porque você está deixando para trás toda angústia e você mira agora em direção a essa luz que te conforta, essa luz azul, luz de possibilidades, das possibilidades que vêm do alto, que vêm dessa religação com a natureza, desta religação com o divino, desta religação com você mesmo. E azul é a cor, é azul do céu, é o azul do mar, é o azul do planeta. Moramos no planeta azul, e é nesse planeta, sob o seu solo, que você vai enxergar todas as possibilidades à sua frente para resolver todas as suas questões. Respire essa luz, sinta envolto nessa luz. E agora, aos poucos, você vai sentindo novamente o seu corpo voltar aí junto com você, sentindo as extremidades das mãos, dos pés, sentindo o seu corpo de volta, sentindo que você está aqui presente comigo. Respire fundo, e quando você estiver preparado, abra os seus olhos, sinta essa imensidão azul, esse céu de luz. Podem bater coraçãozinho para mim. Corações azuis, corações marrom, vários corações. Corações que indicam que sim, a transformação, a religação que tanto a gente almeja. Vou inverter para mim. E é isso aí, gente. Mais um dia com vocês, neste pilar maravilhoso que é dessa reconexão com o todo, né? E para quem não me segue, vocês podem me adicionar no grupo Construa, by Shirley Morata. E lá vocês vão ver todas as tarefas que eu passo diariamente para a gente se fortalecer cada dia mais. Amanhã tem sessão pipoca,
Amanhã é dia de relaxar. Gratidão, paz. Que bom você poder estar aqui, Léo. E viu só, você conseguiu estar e pondo mensagem para mim. E todo mundo vai sair dos problemas e a gente vai ficar mais forte ainda. Um beijo, gente, no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã, gente.